Olá, me chamo Aline Diane, sou psicanalista, terapeuta de casais e família, coach, sou mentora, criadora do método Agora, especialista em ansiedade e procrastinação e renascedora. E hoje, dia 19, às 10 horas da manhã, estaremos no podcast Inclusão, Capacitação e Desenvolvimento Pessoal, com o pastor Marcelo Parreira e Eduardo Medeiros, com o tema Amor que Sufoca. E aí, você consegue identificar no seu relacionamento, na sua vida pessoal, que tipo de amor você possui? O amor saudável, amor que sufoca ou aquele amor que te aprisiona? Iremos falar sobre esse tema, trazer clareza, consciência no que é o verdadeiro amor. Bem-vindos aqui ao canal Podcast Capacitação, Inclusão e Desenvolvimento Humano. O nome é grande porque trazemos pessoas de peso. Então, para falar de peso intelectual, estamos aqui hoje mais uma vez com a Aline Diane para falar de um tema sobre... Muito prazer em estar aqui novamente com essa casa, é muito bom, né, compartilhar do conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento, sobre apego, falar sobre amor que sufoca, trazer clareza sobre esse tema, e vai ser, já está sendo, né, grandioso, e gratidão por estar aqui. Eu deixei a Aline falar do tema porque é um tema que tem muita mais pegada da energia feminina do que da energia masculina. Que é um tema que você precisa ter muito cuidado. Então, Aline, também se apresenta fazendo esse favor. Eu me chamo Aline Diane, sou terapeuta, né? Terapeuta de casais e família. Que hoje as pessoas não estão tendo conhecimento sobre como se relacionar. Eu vejo muito isso na minha clínica, né? Como se relacionar devido a demanda hoje está muito grande, as oportunidades estão grandes, e isso está gerando, às vezes até confusão, né? E hoje a gente vai trazer clareza, se você deseja se relacionar, quais os primeiros passos, se aquilo é amor, se é uma dependência emocional, se aquilo está sendo saudável, ou realmente aquilo ali pode estar gerando danos psicológicos em você. Então, a gente trouxe esse tema, vamos falar isso com todo o domínio, com toda a clareza, eu e o Eduardo, né, sobre esse assunto. Muito obrigado, Aline. E quando a gente fala de amor, que eu falei que o amor vem muito dessa energia feminina, porque o amor, ele é suave, ele é leve, sim, ele é cuidadoso, sim, ele tem muito aquela questão de proteger. E através da linguagem de amor você pode perceber se está sendo protegido, se está sendo acolhido. E quando você muda essa energia e vai para um apego, você entra muito mais numa força bruta, muito mais numa força masculina, muito mais numa força de disputa. Faz sentido isso que eu estou falando? Como é que você vem estudando esse tema? Realmente, o amor, ele tem que ser leve, ele tem que trazer sentido para a sua vida. Eu costumo dizer, se você está dentro de um relacionamento, está sendo bom para você, está fazendo sentido, você está sendo uma pessoa melhor que você era antes quando você iniciou esse relacionamento, você tem que se perguntar, você se vê daqui 5 anos com essa pessoa? Você tem planos com ela? São através das perguntas para saber se aquilo realmente é amor ou é apego, ou é prisão emocional, né? Uhum. Porque apego dá aquela sensação de chiclete, sabe? Eu tô grudada aquilo ali porque tá me faltando algum pedaço. Uhum. Então, é uma prisão que a gente nos coloca ou coloca o outro. Então, você tem que ter clareza do que você quer, o que você busca dentro de um relacionamento. Tá tudo bem, hoje existem várias formas de você se relacionar, mas é aquilo, eu costumo dizer, faz sentido pros dois? Tá legal pros dois? Tá leve pros dois? Agora, se um tá ganhando e o outro não, calma aí. Isso não é amor, isso não é um relacionamento saudável, o que deveria ser. Uhum. Já pegando esse teu gancho dessa questão de amor, prisão, dependência, é possível identificar quando você tem uma prisão ou uma dependência emocional de um amor incondicional? Isso é fácil? Oprimida. Uhum. Então, não faz sentido, né? Só para cumprir para a sociedade, eu sou casada. Eu sou casado e vive o inferno? Se a gente só tem essa vida para ser vivida com abundância, porque Jesus falou que a gente ia viver com abundância, com plenitude. Então, essa prisão que eu quero tirar você hoje, sabe? Dessa mentalidade
que tá tudo bem você mudar o seu caminho. É assim, a gente casa para ficar casado. Mas qual o preço que você tem pagado para manter? Um preço de sangue? Então, eu acho que é para você se questionar se faz sentido esse caminho. Porque nosso objetivo aqui, nesse podcast, nesse trabalho, né, junto com o pastor, com o Eduardo, é trazer libertação de mentalidade, de emoção, de espiritualidade. Então, é sobre isso. E quando você estava falando, me vieram 3 coisas em mente. Uma primeira foi uma música que ficou bem popular e acabou pode vir a gerar uma grande crença popular, que é aquele um tapinha não dói. Pois é, né? Um tapinha não dói. E aí a segunda foi, cara, crianças veem, crianças fazem. Aquele videozinho do famoso lá da educação, da Secretaria de Educação do Ceará, né? Ou também Vida de Maria, que é bem semelhante ao vídeo Crianças Veem, Crianças Fazem, ou seja, a repetição. Sim. E foram praticamente esses 3 que eu pensei aqui agora quando você falou sobre isso. E eu falei assim, como é que... E já me perguntaram uma vez, Eduardo, e quando o cara resolve bater na mulher na cama, o que é isso? Eu falei, cuidado, pode ser inconscientemente uma forma de demonstrar uma certa posse. Sim. Porque, não, para mostrar que você é minha. Ok. E, então, assim, muito cuidado com essas questões de frases soltas, que frase vira uma grande crença, vira uma grande afirmação. E aí, eu lembro que até quando saiu essa música, teve uma campanha, não, um tapinha dói. Um tapinha não dói, um tapinha dói. E como é que seria dentro dessa percepção, aquele crianças fazem, crianças veem? Como é que você pode analisar isso aqui? Então, um tapinha não dói, né? Mas é aquilo, depende da sua cultura. Realmente, aquele tapinha não pode doer. O tapinha não pode doer, mas aí depende da sua cultura. Por exemplo, eu tenho pegado na clínica algumas situações que, por isso que a gente não deve julgar. Entende? Você tem que entender o contexto. Realmente, quem cantou essa música? Qual foi a criação dessa pessoa? Realmente, para ele, talvez não dói, mas para o outro dói. Entende? É o que você coloca valor e o que é crença. Você tem que saber o que é princípio para você. Então, a gente não pode julgar. Agora, por exemplo, a gente vai ter um relacionamento. Você tem uma cultura, eu tenho uma cultura. Vamos alinhar aqui se está dentro daquilo que a gente quer. Se você está no mesmo propósito que eu. Então, as pessoas, o problema é que a gente se envolve. Essa criança, ela nasceu sem consciência. Ela nasceu zerada. Eu costumo dizer, nós somos um rio que nascemos limpo. Limpinho, limpinho. E aí, no desenvolvimento dessa criança, esse ambiente vai formando esse rio. Vai moldando esse rio. Vai sujando esse rio. Então, o que acontece? Você nasce sem uma consciência. Esse ambiente que vai injetando essa consciência. E aí você vai ter um resultado de uma personalidade, né? Ali com 7 anos você já vê que já fechou o ciclo, né? Então você vai ter um resultado. Então, para mim, né, dentro do meu conhecimento, não, você nasce zerado, sem consciência, e o ambiente que vai formar esse sujeito. Então, para mim, o que faz a pessoa identificar esses pontos, se é amor, se é sufoco, se é doença, é o autoconhecimento. Então, eu não vejo outra forma, através de só você se conhecendo. Opa, calma aí. Isso não está de acordo. E aí, você tem que se conhecer, saber quem você é. E também outra coisa, você tem que saber muito claro o que é princípio para você e o que é crença. Que são valores, princípios, né? Que são valores. Aquilo que carrega dentro da sua essência. Porque às vezes a gente quer dar um jeitinho para caber. E aí a gente mente pra gente mesmo. A gente nos adoece para caber dentro de uma relação. Aí você vê que não tá bem. Você não tá bem. Você tá carente. Entendeu? Porque você tá dando jeito, você tá sacrificando seus valores, seus princípios para não perder. Perder o quê? Esse pai, essa mãe? Talvez? Quem que essa pessoa represente para você? Então, é sobre isso. Isso está me falando, está lembrando muitas dinâmicas de comportamento relacional que pode sufocar, ou que pode ser mais leve, suave, ou seja, um verdadeiro amor. Tem como identificar, tem como você perceber essa dinâmica? Não, eu estou num processo que eu estou
praticamente como diria o pequeno Baby, né? Tem que me amar. Você tem que me amar. Quase que ali no... Uma obrigação. Uma né? obrigação. Oh, pelo amor de Deus, me ame, por favor. Exatamente. Ou você tá... Porque quando eu falo de dependência, eu falo que o cérebro não separa o que é dependência emocional do que é dependência química, do que é dependência... Quando eu boto química aqui... Quando eu falo de química, não estou falando de só droga, não. O tabaco também é químico. Sim. Então, comida demais também é químico. Sim. O comedor compulsivo também é um dependente. Todos nós temos algum vício, né? Essa é a verdade. Sim, e quando você vai falar de relacionamento, é o mesmo padrão. O quanto você pensa, né, constantemente naquela pessoa. Pô, a pessoa atrasou 1 minuto, caramba, tá, o que que houve? E olhar essa dinâmica, ela é muito fácil ou preciso quanto de autoconhecimento? Ah, de muito. De muito autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. Jesus já falava isso, né? É libertador quando a gente se conhece. Porque assim, eu começo a me conhecer e a conhecer o meu limite. E eu ver o que é saudável, o que faz bem pra mim. Por exemplo, se essa pessoa se atrasa, se eu tiver uma insegurança, eu vou criar N situações. Não, ela tá me traindo. O que ele tá aprontando? Qual o caminho que ele fez? Olha aí a neurose. Entendeu? Mas se eu tô bem resolvida comigo, não, imprevistos acontecem. Tá tudo bem com você? O que houve? Olha a fala. Olha como você traz uma fala de acolhimento, não de acusadora. Porque eu que não estou bem. Eu que estou insegura comigo mesmo. Por isso que a gente tem que se avaliar para se relacionar. E não é só relacionamento homem e mulher, não, gente. Ou outro gênero. Não é sobre isso. Relacionar com o meu próximo. Qualquer tipo de relação você tem que estar bem. E você tem que ver se faz sentido para você. Eu estava conversando com uma amiga antes de vir. Eu penso, caramba, depois que eu comecei a ler o livro Essencialismo, então, esquece. Não fatura. Eu super indico, tá, gente? Porque você faz o essencial. Você tem que entender qual é o seu caminho, qual vibe que você tá, qual time que você tá hoje na sua vida. E tá tudo bem. Não é que você está perdendo, tá perdendo o que? Você está ganhando, porque você está se concentrando no que é importante. Sim. E você aprende a dizer não. E a sua vida fica muito mais leve, muito mais produtiva. Então é isso. Não existe jeitinho. É você se encarar, ver eu costumo dizer, suas sombras, seus demônios mesmo. Por exemplo, sobre vício. Todo mundo é viciado. Por exemplo, eu sempre fui viciado em trabalho. Então, e viciar em trabalho mata também. Mata. E como mata? Por quê? Você se sente frustrado porque você nunca está satisfeito, você nunca chega ao seu objetivo, você não sabe valorizar as pequenas coisas, você não vê as conquistas que você faz, você está no foco e você se torna autodestrutivo porque você não vai ver quem está do seu lado, você só vai. Então, todo vício mata, todo mundo é viciado de alguma forma. Por isso que eu falo, não julgue o seu irmão se ele é viciado em alguma coisa química. É porque o vício de trabalho, vamos dizer, para a sociedade é produtivo. Você presta, você é uma máquina. Mas você está se matando. Então, é sobre pessoas, eu não me importo, eu não quero saber se a pessoa é viciada, se a pessoa está... não quero saber a religião dela, a gente trata pessoas, a gente quer saber da dor da pessoa, é sobre isso, né, Eduardo? Exatamente. A gente trabalha pessoas. Então, todo mundo é viciado e você tem que saber seu vício para você. Por exemplo, eu sei que eu tenho sempre fui viciado em trabalho, eu sei disso. Então, o que eu vou fazer? Criar estratégia para eu ter pausas na minha vida. Por isso que hoje eu sou especialista em procrastinação e ansiedade. Porque eu vivi isso, eu falo do que eu vivo, né? Eu falo do que eu vivi já. Então é isso, se eu tenho esse vício, né? Eu tenho essa inclinação, como a Bíblia fala, a inclinação para o mal, porque me mata, mal porque eu posso destruir a minha família, né? Eu posso abandonar os meus, então como aí, eu vou criar dias para eu viver, né? Os dias, vou tirar aquele dia para minha família, eu vou tirar um dia para mim. Né? Então é sobre isso, você achar o equilíbrio. Porque, gente, de verdade, ninguém fica rico de trabalhar, tá? Você fica rico de ficar com vasos,
fica cheio de doenças, você fica rico de doenças, mas de dinheiro não é isso, porque dinheiro ele vem quando você está feliz, ele vem na paz, ele vem na certeza de quem você é, porque você aprende a se valorizar, você não aceita que qualquer migalha, entende? Você não aceita qualquer trato, você passa, aí olha como vai pro relacionamento. Quando você chega num lugar e você não sabe nem o que você quer, você deixa que o outro controle sua vida. Fala muito sobre o seu posicionamento, o que você aceita do outro. Entende? É tudo bem de um primeiro encontro acontecer isso, mas você deixar que o outro tome o destino da sua vida, cuidado. Porque assim, quando você não assume a rédea da sua vida, quem está tomando conta dela? Então é sobre isso. Aí é olhar, talvez te faltou um pai, né? Faltou uma mãe, e você está fazendo uma contra-transferência para esse parceiro. Muito legal a tua fala, né? Que para variar, a Aline vai falando, eu tô aqui também. Só recebendo os insights. Só recebendo os insights. Quando a gente fala aqui, logo no início, de o que o outro pode estar imaginando, atrasou e tal. Eu e o Marcelo tem um podcast que nós fizemos, onde eu falei de um caso chamado Caso da Ponte. Era um casal, João e Maria. O João sempre chegava em casa no mesmo horário. O João começou a mudar a postura dele, mas não falou para Maria. Sim. A Maria começou a achar que tivesse acontecendo várias coisas negativas. O que ela fez? Arrumou o amante, que era do outro lado da cidade, que eles tinham que atravessar uma ponte. Então ela atravessava a ponte e voltava bem antes do João chegar em casa. Um dia, ela voltando lá da casa do amante, foi chegar na ponte e tinha um serial killer. Estava simplesmente matando todo mundo que tentava para atravessar a ponte. A Maria viu aquilo ali, ficou com medo e voltou lá na casa do amante, pedindo ajuda. E aí o cara, na hora de atravessar a ponte, ficou com medo e tal, e falou, tem um barqueiro aqui embaixo, vamos ver como é que é. O barqueiro falou, não, eu atravesso, mas é mediante pagamento. Nem a Maria, nem o cara tinham dinheiro e tal. E o cara virou para a Maria e falou assim, agora o problema é teu, tu se vira que eu tô indo embora. A Maria tentou atravessar a ponte e foi morta. A pergunta é, de quem foi a culpa? Vamos falar aqui, na casa nós estávamos falando sobre um podcast que era, o título é, até aí salva aí na pasta, maturidade, responsabilidade e culpa. Quando eu for falar de culpa, eu estou terceirizando a responsabilidade, ou pior ainda, estou agindo de forma negligente, imprudente ou imperita. Sim. E aí, no caso, a pergunta era de quem foi a culpa pela morte da Maria. E você tinha várias opções, o João, o serial killer, a própria Maria, o amante, o barqueiro. Isso foi um workshop em grupo. Então, quando a gente parte exatamente dessa intuição e não vai tentar conversar, foi no processo, agora lembrei, foi no último podcast que eu fiz com o Marcelo Parreira, que nós falamos sobre o processo de comunicação. Tá? Então, você acaba tendo essa questão. E o segundo insight, e a segunda percepção, quando a Aline comentou, foi sobre a importância. O importante é fundamental. Você quer ganhar dinheiro? Eu estou gastando dinheiro com o que é importante? Eu estou usando o meu tempo no que é importante? Então, quando eu lido com importância, eu estou falando de maturidade. Sim. E eu tenho que entender o que é importante no meu relacionamento. Porque se eu não entendo o que é o importante, eu posso começar a entrar no medo. Um abismo leva a outro abismo. Exatamente. Se essa Maria, ela se conversasse das angústias dela, primeiro, se ela tivesse uma boa comunicação com o João, não estaria passando por isso. Ela criou uma fantasia dela, o problema dela, e olha todo o enredo que aconteceu. E realmente, quando a gente não resolve, o final é a morte. Sim. Entende? Pode ser física, pode ser emocional, pode ser espiritual, o final sempre é a morte. Então, se eles tivessem uma boa comunicação, isso fala que a relação não era boa. Já começa por aí. E aí o abismo leva a outro abismo que a Bíblia fala. Porque assim, a gente quer dar um jeitinho, não quer encarar a dor. Se ela encarasse, olha, João, é o seguinte, eu trabalho nisso muito na minha clínica. Eu sempre falo, gente, eu sou a favor do casamento. Então, se você tem uma boa relação com o seu parceiro ou parceira, cara, joga a mesa na carta. Joga as cartas na mesa, né? Eu falo assim, olha, fulano, isso tá me incomodando. Eline, eu tenho dificuldade. Eu falei, não, vamos te ajudar. Vamos ajudar a você. Eu já, recentemente eu ajudei uma menina que estava começando um relacionamento
E ela criando um montão de coisa na mente dela. E ela, outra coisa, gente, para de ouvir barulhos externos. Gente, para de ouvir vozes externas. Tá com dificuldade? Me chama. Terapeuta. Sabe por quê? Eu sou neutra. Eu vou te mostrar outros caminhos. E essa menina sofrendo com uma coisa tão simples de resolver. Que foi o seguinte, o cara não levava ela pra sair. Né? O cara não levava, começou um relacionamento e aí o cara não levava ela pra sair. Aí eu falei, qual é o momento dele? Ah, ele acabou de sair de um casamento, ele acabou de se machucar, ele não tá trabalhando. Eu falei, o problema dele é financeiro. Quer ver? Aí ela, não, o Zô tá falando que ele não gosta de mim, que não sei o que. Conversa também. Conversa com ele, abre seu coração. Sabe por quê? Você tá começando errado. Abre seu coração, entenda a dor dele. Você vai sentir se ele está mentindo para você ou não. Ouça a sua intuição. Ela, poxa, Aline, você tirou um peso meu. Era isso. Tanto que ele agora me chamou para sair e me deu presente. Viu? Simplesmente entenda. Porque a gente tem. Tudo começa realmente na comunicação. A comunicação é uma coisa mais importante, principalmente em todos os relacionamentos. Em todos os relacionamentos, seja de trabalho, seja amoroso, todos os relacionamentos têm que ter clareza, né? É o que eu trabalho na minha clínica, clareza. Vamos trazer para a luz, tirar do escuro e trazer para a luz. Uma coisa simples, um casamento pode ser salvo, né? Uma parceria pode ser salva se tiver clareza, né? Exatamente. E o que não tem clareza está no escuro. O que está no escuro muitas vezes é o nosso medo, né? Sim. Tem uma frase que eu até uma crença: melhor com ele, pior sem ele. Será? Eu sou infeliz, mas estou casada, mas tenho marido. E paga as contas, né? Pelo menos eu não passo necessidade. E aí quando você começa a escutar essas frases, fala assim, cara, tu não está vivendo numa plenitude, tu não está vivendo numa abundância. Será que você realmente quer continuar presa ou tem algum medo, alguma crença? Ou tem algum ganho de plenitude, é saber quem você é. E é você assumir a sua história. Isso é ser livre. Né? As pessoas acham, é fácil? Não, a gente se molda todo dia. A palavra diz o quê? Se renovar todo dia. A gente morre e nasce todo dia. Então, porque isso é provado, quando a gente dorme, a gente morre. Então, é você todo dia saber aonde você parou, o estado que você está atual, o estado desejado. E qual é o percurso para fazer para isso. Então, é muito treinamento, é autoconhecimento. Você acha que quanto mais dado, é mais cobrado. E é verdade. A gente sabe mais, a gente tem que errar até menos. Até que errar menos. Porque o nosso inconsciente, a nossa consciência vai nos cobrar. Não é, Eduardo? Acaba nos cobrando. Por que você está fazendo isso? Se você sabe a verdade. É alguma coisa que está errada ali. Pode ser o medo da solidão, pode ser o jeitinho. Ou realmente você quer viver uma aventura. Então, tá tudo certo. É você se conhecer. Não existe receita pronta. É você se conhecer. Tudo se leva ao autoconhecimento que Jesus já falava. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A sua verdade. Entendeu? O seu sucesso. O seu modo de ser. Em muitos sentidos que você está falando, quando você olha para essa questão do apego, dessa questão do medo, e você olha assim, quem é que está com medo? É o teu eu adulto, teu eu criança, e o eu criança, ele está olhando para onde? Como é que é essa raiz? Como é que é na terapia, na psicanálise, quando você olha essa questão de... Tem um livro que eu gosto muito, você já até falou aí sobre a questão da sombra, que é o livro Efeito Sombra. Tem um filme, mas o filme é só 1/3 do livro, tá? O livro são 3 partes, o filme é só 1/3. E nesse livro ele fala que nós temos um único self, mas muitas vezes está dividido no self 1 e self 2. O self 1 eu criança, que grita, que está ali querendo ser livre, mas tem um self 2 que é do adulto, que está ali sufocando, está aprisionando, que está não deixando essa criança ser livre. Aí quando você olha para isso, traz para um relacionamento, que a raiz está ali na criança, que ela quer ser livre. Como é que é na constelação, na psicanálise, na mentoria, lidar com essa questão desse apego excessivo que tem muitas vezes uma raiz lá na infância? Eu ainda vou ser mais ousada. Pode ser nem seu. Pode ser de algum representante da sua família. Pode ser alguém que você esteja
de maneira fixa, né? Você esteja olhando, estou falando de maneira inconsciente, você está repetindo esse padrão dessa pessoa. Porque, por exemplo, já atendi vários casos que o adolescente chega para mim, por exemplo, tem um caso lá que a menina fala assim, minha mãe tem muito medo de eu sair. Olha, minha mãe tem muito medo. Eu falei assim, você tem medo? Não. Mas o medo dela está me causando medo. Então, medo de quem? Da mãe. Então, assim, talvez você só está repetindo um padrão de uma pessoa. Porque você tem que entender quem você é. Você não é seu pai e sua mãe, você é parte deles. Você juntou papai e mamãe, 50-50, que deu você. Que só deu uma só carne, que a Bíblia fala. Então, você não é. E também você não é o resultado deles. Você pode ser quem você quiser ser. Você toma o que é bom do papai e da mamãe e vai seguir o seu caminho. Você não precisa ser eles. Ah, meu pai era bandido, eu tenho que ser bandido. Não, você pode ser quem você quiser. Só que talvez você esteja vibrando um vitimismo. Para dizer assim, a culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe. Não, você tem que assumir sua autorresponsabilidade. Então você tem que entender, isso dá para ver muito nítido na constelação, na psicanálise nem tanto, porque é um trabalho mais profundo. Mas na constelação logo te mostra talvez no campo ali onde você está preso, onde você está amarrado, quem você está representando ali. Sim. Entendeu? E pra aí sim vir para a psicanálise para a gente trabalhar mais profundo. Porque eu costumo dizer, a constelação ela só abre os seus olhos da onde você está preso. Se você não se posicionar, cara, não tem mágica. É lógico, o campo vai reverberar? Sim, porque a gente fez um movimento aqui. Ok, sim, mas você tem que se posicionar. Agora, você conheceu a verdade, você vai fazer o que com ela? Vai esconder de novo na sombra ou você vai se posicionar? É o que muitas pessoas fazem. Por isso que as pessoas não querem terapia. Porque você vai ser confrontado. Se você vai para a igreja, você é confrontado porque a palavra te confronta, a palavra tem que te confrontar. Senão, não há libertação, gente. É difícil pra caramba, é muito difícil. Mas também vale a pena viver essa vida? Você tem que se perguntar. Eu olhei pra minha história, Eduardo olhou pra história dele. Cara, vou viver mais assim? E olha que não era uma história ruim, só que eu queria uma história diferente. Eu queria conhecer outros caminhos, porque eu já sabia o meu resultado se eu continuasse. Eu saberia qual é o meu resultado. Mas se eu encarar o meu medo, talvez o bicho-papão nem existe. A gente que criou esse né? Eu encaro ele, eu vejo, caraca, às vezes é desse tamanho. Eu que criei desse. É igual o Davi ali que matou o Golias. O cara só tava fazendo barulho. O Davi foi lá, mirou, se concentrou, sabia quem ele é, sabia quem ele servia e tomou autoridade e pronto. Então é sobre isso, é você saber quem você é, para que você veio, qual é a missão e de um passo gigante. Mas para isso você tem que, olha quanto Davi fez de salmo ali, quanto ele chorou sozinho, quanto ele, né, na solidão ali com as ovelhas ali, quanto ele se autodescobriu, quanto ele palestrou com Deus, né? Então é sobre isso, não existe receita pronta, existe você se conhecer, a sua verdade, os seus pontos fortes e fracos, parar de mentir para você mesmo. E muito legal que você está falando, lembrei de duas coisas. Uma, quando você falou assim, pô, o medo era a filha que trouxe o medo da mãe. Isso primeiro me lembrou foi o estouro da boiada. O estouro da boiada é muito interessante. É uma única vaca ou boi que sente um medo irreal e ela vibra numa energia tão alta, mas tão alta, que os outros do rebanho sentem que tem uma vibração de medo, mas desconhecem o medo. Que só um sabe que o medo é real. Sim. E aí começa a gerar uma energia tão grande, tão grande, tão grande, que qualquer estalo, o rebanho sai correndo. É o estouro da manada. Sim. Que é o único só que tem o medo real. E aí também me lembra daquela questão, daquele termo, né? A loucura 2, né? É uma loucura 2 ou mais, porque eu até vi um filme uma vez, eu esqueci o nome desse filme, que uma criança se apaixonou pelo professor. Uma criança mesmo, uma criancinha assim, de 3, 4 anos, se apaixonou pelo professor no filme. E aí ela começou a imaginar, porque ela ouvia os pais tendo uma relação sexual. Então ela começou a misturar o desejo com a fantasia e falou que o professor foi abusado. Abusou dela.
E aí toda a cidade começou a perseguir esse homem. Ele jamais encostou na menina. Então, assim, uma loucura de um espalha como um veneno. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as vozes externas. De quem você... Agora eu falei para essa minha cliente, eu falei, olha só, quem são essas pessoas? Quem elas têm? Elas têm relacionamento saudável? Elas têm relacionamento consigo mesmo? Elas buscam terapia como você? Não. Então por que você está se baseando nelas? Sim. Não faz sentido. Ela, tô tão ferrado quanto eu. Já viu dois cegos carregar? O outro vai acabar caindo, se machucando. É isso, alguém tem que ser sóbrio. Alguém realmente... essa é a minha missão de vida, eu falo, é falar sobre a verdade, porque não que eu seja a verdade em pessoa, não, eu falo daquilo que eu vivi e eu enfrento os meus desafios também, mas é sobre isso, você encontrar a sua verdade. A gente aqui não eu falo que eu sou terapeuta da alma, porque eu vou te confrontar com a informação que você me manda. Em nenhum momento eu vou te manipular sobre isso, não. É a sua verdade, é você olhar no seu próprio espelho, é você se ver. Você é confrontado na clínica. Eu não altero nada, nem na constelação. Eu deixo você ver a sua verdade. E aí, mediante aquela verdade que chega, vamos criar uma estratégia para isso. E também quando outra questão que a gente está falando de fantasma, lembrou muito aquele filme Monstro S.A. Desenho, né? Desenhozinho. É fantástico, porque os monstros tinham obrigação de gerar energia através do medo das crianças. Sim, ali, era bicho-papão, era não sei o quê. Até que o monstro lá, que era Ovelha Negra. Não, até que o monstro lá, que era o melhor de todos, que era o rebeldezinho. Não, que era o The Best lá, que era o número 1, foi assustar uma menina. A menina falou, cara, eu não tenho medo de você. Começou a tratar ele como um gatinho. Porque, viu? Olha como que ela sabia quem era. Então, é um filme muito legal, tá? Porque fala dessa questão de você olhar para os teus medos de outra forma. E ela começava a olhar cada um daqueles monstros como gatinho. Um era diferente do outro. Porque, na verdade, ela não tinha maldade. Isso nos mostra, porque, assim, a maldade que existe. É por isso que a Bíblia fala, tira a trava dos seus olhos. Porque você que está com o coração que está maldoso. A gente fala o que pesa no nosso coração. O que está pesando no seu coração? Então, da forma que você vê, às vezes a sua lente que está suja, também tem uma ilustração disso, que um casal acabou de se casar e foi morar numa casa. E aí, toda vez essa mulher, no lugar de cuidar da vida dela, ficava na janela olhando a vizinha, criticando as roupas sujas da vizinha. Nem toda vez. Aí, um belo dia, o marido dela não falou nada e simplesmente limpou a janela. E o que ela viu? Passou a ver as roupas limpas da mulher. Então, é isso, vai cuidar da tua vida. Se ela tivesse acabado de casar, cuidado da casa dela, ela não ia estar vendo a vida do outro e criticando. E é aquilo, não julguei para não ser julgado. Então é assim, limpa a trava dos seus olhos, limpa a sua lente, limpa seu coração. O que é limpar seu coração? Tirar mágoa, raiva, não apontamento. É sobre isso, porque tudo, eu costumo dizer como consteladora, tudo volta para você, tudo é energia, nós somos energia. Porque quando você aponta, volta para você, né? Aquela brincadeirinha do dedinho, volta mesmo de verdade. Quando você julga o outro dentro de um sistema, você vincula com o sistema do outro. Então não é só você ter uma relação sexual, não, mas só você falar do outro, você está atraindo isso. Até eu costumo dizer, cuidado também quando você começa a entrar nas batalhas que não são suas. Aí eu falo com um lado espiritual. É você sim emanar energia positiva para aquela pessoa. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente carrega pesos que às vezes não são nossos. E a gente adoece, né? Adoece mesmo. E assim, tudo isso que ela está falando está ligado à cura. Nós estamos aqui falando de cura, nós não estamos falando da doença. Nós estamos mostrando o seguinte, o que é saudável e o que não é. Sim. E olhando esse ponto do que é saudável, do que não é saudável, como é que uma pessoa pode perceber que ela está vivendo um amor aprisionado, apegado, um amor doentio, ou seja, algo não saudável? Como é que ela pode perceber? Até mesmo para que ela se cure. Então, primeiro você se olhar, você veio de uma família saudável? Porque, e aí, um amigo meu uma vez me questionou, Aline, ele tem uma base familiar muito melhor do que eu. Muito melhor, assim, surreal. E eu falava assim, fácil pra você, né? Porque você tem uma base familiar. Ele, por isso mesmo. Você já sabe como dar errado.
E aí é aquilo, aí uma vez eu tive uma mentora, né? E ela falou assim, se os meus pais separaram, eu fiz de tudo para dar certo. E estão casados até hoje. Mas não é fazer de tudo, é você se automutilar, é você manter... Não, não é isso, gente. Isso é doentio. É você escolher aquela pessoa que está dentro da sua missão, do seu propósito, e Jesus fala sobre isso na Bíblia, né? É você, esse andar, esse jugo, né? É você andar lado a lado daquela pessoa que está na sua missão. Encontrou essa pessoa? Caramba, o que a gente pode fazer para dar certo? A gente sabe que tem trauma aqui e trauma daqui. Eu com meus pais, ninguém me levou, não. Não tive tia, não tive ninguém para me levar com um apoio psicológico. Eu fui mesmo buscar ajuda. Então, assim, eu sei que tem pessoas que não têm força para isso, mas eu acredito que Deus envia pessoas para nos ajudar. Se você não tem força, alguém vai entrar no seu caminho. Né? Eu atendi uma jovem dentro do ônibus esses dias. Sentei do lado dela, aí comecei a fazer perguntas, e aí daqui a pouco eu sei tudo da história dela. E aí, Deus não envia? Você que tem que estar aberto. Eu falo que é uma grande sorte sentar no ônibus lá de quem é coach, terapeuta, que é atrás, não é? Porque assim, a gente acaba dando a gente acaba dando algum spoiler, acaba dando ali alguma consultoria. Aí eu tô olhando assim, ué, caraca. Uma vez eu parei na padaria 6 horas da manhã, porque eu atendi numa associação, né? Aí eu parei pra tomar um café. Eu amo café, né? Parei pra tomar café. Aí veio uma moça, aí falou, nossa, que cabelo bonito. Eu, tá bom. Ai, que sobrancelha bonita. Aí eu entendi que ela queria a minha atenção. Aí eu virei pra ela, obrigada, tal. E aí daqui a pouco ela fiz uma pergunta pra ela, não sei o que foi. Ela, você vive relacionamento tóxico? Eu falei, não, eu sou terapeuta. Por quê? Eu fiz uma pergunta pra ela que, tipo assim, ela se identificou. Você tá vendo a minha dor? Eu falei, não, eu sou terapeuta. E aí, através dessa pergunta, eu percebi. Então, a gente atrai, gente. Quando a gente vive no inconsciente, ela até falando com a Patrícia, vive no inconsciente, a gente atrai. As pessoas falam assim, ó, opa, calma aí, o que você está dizendo? O que está por trás dessa palavra? Então, é porque a gente vibra um campo diferente, porque a gente trabalha o tempo todo estimulando o inconsciente. Então, as pessoas vão vir pra gente. Vão vir mesmo. E falando nessa questão de pergunta, podemos afirmar que as perguntas, elas fazem parte do primeiro passo para uma pessoa que quer sair de um relacionamento doentio, de um relacionamento tóxico, de um relacionamento não saudável, de um relacionamento de dependência emocional, até mesmo de prisão afetiva. Podemos dizer que as perguntas são a primeira manifestação que essa pessoa está desejando? No caso, não é uma pergunta externa, mas seria uma pergunta interna. Como é que seria esse primeiro passo para a pessoa sair? Exatamente. Eu gosto de usar a pessoa de Jesus, né? Porque ele foi o maior mentor, o maior coach que existiu no mundo. E o que ele falava? Você quer ser salvo? Ele não fala, vou te curar. Não. Você quer? Então, você tem que se perguntar. Se olhar, não é fácil, porque às vezes quando a gente está cego, né, emocionalmente, ou a gente às vezes está apaixonado, a gente está... você não consegue enxergar. Mas são as perguntas, eu não vejo outra forma de você ser livre se não for as perguntas. É fazer as perguntas certas. Uma pergunta, olha, uma vez, minha amiga me fez uma pergunta, ela é consteladora também, que aquela pergunta fez eu me autoconstelar. Uma pergunta certa, na hora certa. Não lembro qual foi a pergunta em si, mas essa pergunta foi desenrolando outras coisas. Porque a gente estava fazendo um desafio de 7 dias sobre comer consciente. Não era sobre emagrecer, sabe? É você comer consciente. E aí, eu lembrei, através da pergunta dela, que eu tinha medo de comer. Eu tinha culpa para comer. Por quê? Se eu comer muito o que eu quero, eu vou ficar obesa. Porque minha avó era obesa. Minha avó comia com a mão. Isso me trouxe um trauma. E aí eu ouvia vozes externas assim, ai, sua avó, olha como que ela come, não tem educação. E eu inconscientemente excluí minha avó do meu sistema. Olha só. E olha, sozinha eu me auto-questionando, né?
através daquela pergunta, e eu fui desenrolando sozinha. E aí eu fui mandando um áudio para ela, cara, eu tive esse insight aqui, e aí a pergunta voltava para mim me trazer luz de novo. E aí, resumindo a história, eu percebi que eu comia coisas emocionalmente, eu comia às vezes, por exemplo, tô vendo um filme, tem que comprar uma barra de chocolate, tem que comer pipoca. Porque, na verdade, era um momento que eu estava relaxada. E lembra que eu era viciada em trabalho também? Lembro. Então, claro. Eu não sabia lidar com pausas. Então, eu tenho que, trabalhar. Minha boca tem que trabalhar. Lembra? Alguma coisa tem que trabalhar. Já que meu corpo tá parado, minha boca tem que trabalhar. E aí, além de eu ter essa consciência, eu entendi que eu estava tampando um buraco da minha imagem da minha avó. Eu tinha medo de comer porque eu tinha medo de ficar obesa. Eu não comia com amor. E comer é amor, gente. Comer é com amor. Porque você vive o aqui, o agora, esse momento, né? Sim. E aí, eu levo isso pra vida desse filme. E aí, é isso, é comer com amor, é aquele momento que você tem pausa. E aí eu entro outra questão também. Eu era viciada em trabalho, eu não tinha tempo pra comer. Então perdi o prazer de comer. Eu juntei o trauma de ficar gorda, comer com culpa, e porque eu não tinha pausa. Então, olha só. Então, uma pergunta, ela abre cadeias, quebra cadeados. Por isso que eu gosto da passagem de Paulo e Silas. Gente, minha base é totalmente na Bíblia, né? Eu não trabalho religião, trabalho pessoas, mas faz muito sentido se você ler a Bíblia para a vida, sabe? Dependendo da sua religião. E aí você vê que Paulo e Silas estão lá na prisão, todo, né, preso, não tem saída, mas a alma era livre. Então você tem que ser livre. E começa aqui, na mente, que leva para o coração, e é sobre isso. Falando sobre liberdade e ser livre, é possível salvar um relacionamento que esteja ali no estado de sufoco, de posse, de prisão, de apego, de dependência, codependência? Ou realmente a liberdade vai ser o rompimento, digamos assim? Me rompi, quebrei a cadeia, quebrei os grilhões ali, agora eu tô livre, vamos lá, vou curtir. Eu vou te responder com quase uma advogada que eu fui da outra vida. Depende. Tudo depende, como o direito fala. Por quê? Vale a pena? A pessoa quer? Tem que ver o contexto, sabe? Tem que entender a historinha. Porque assim, você talvez queira salvar, mas será que você não está carregando esse relacionamento sozinho? Porque agora essa questão da menina que eu te falei dentro do ônibus, aí entendendo a história do contexto da família, né? Os pais eram separados, enfim. A mãe que estava mantendo o pai livre, mas para todos a impressão o pai era irresponsável, mas em nenhum momento ele quis isso. Ela que criou toda aquela cilada, todo aquele enredo para manter o passarinho preso. Por quê? Falta do pai. O pai morreu muito cedo. Então ela colocou ele no lugar de pai. Então assim, tudo depende. Mas tá tudo bem, você viver um relacionamento de papai e mamãe, tá tudo bem. Desde que faça sentido para você. Cada um tem seu contrato. Porque eu vejo mais um marido chamar a mulher de filha. Opa, calma aí, tá tudo certo. Se faz sentido para você, se existe um ganho secundário, quem sou eu para dizer o contrário? Agora, se você está infeliz e insatisfeito, você tem que rever os conceitos, entendeu? Então tudo depende da pessoa querer. Em rever conceitos, em falar de transformação, em mudança. Uma curiosidade. Você já teve algum caso de sucesso, algum caso onde você, ali através da tua terapia, da tua mentoria, da tua constelação, você conseguiu que um casal transformasse uma relação doentia em algo saudável? E depois, claro, duradoura, né? Porque se está saudável, você vai querer manter aquilo, né? E qual foi a pergunta que você fez? Eu gosto muito de perguntas, porque perguntas elas são um caminho. Tinha uma chamada na Globo News que era muito legal. Se você não faz as perguntas certas, dificilmente você vai chegar onde você gostaria. Sim. E era muito legal a chamada. E eu lembro que na época eu estava fazendo maratona aquática, eu gostava muito de assistir a Globo News. Então, maratona, a prova é longa, você está ali nadando alguns bons quilômetros. Cara, tua mente vira um rádio. Então, tudo que você via, tudo que você ouvia, vinha inconsciente no teu cérebro. Sim.
E algumas vezes essas perguntas da chamada Globo News. Então, qual foi a pergunta que você fez, se você teve algum caso de sucesso? Qual foi a pergunta que você fez que virou a chave? Como é que foi esse caso? Agora, por curiosidade. Então, você teve aí? Eu costumo dizer, sucesso para quem? Para eles. Eu já peguei casos até de homens afetivos, né? Um casal de 2 mulheres, que ela era minha cliente, a outra não. Então, assim, foi sucesso porque ela se resolveu com ela. Até aquela ponta, né? Até aquele limite que ela me permitiu. Então, eu costumo dizer que certo, errado, sucesso, depende muito. A gente só vai aonde que o cliente quiser ir. A questão foi resolvida? Sim. O que veio para mim, sim. Então, eu posso dizer que foi um sucesso. Sim. Porque a questão, primeiro que eu tratava a minha cliente sobre a questão pessoal dela. Só que daqui a pouco ela trouxe a questão do relacionamento dela. E aí a gente trabalhou uma estratégia, que era o quê? Ela tinha desejo por outras mulheres. E não estava... A relação estava morna e ela pensava em outras mulheres. E aí eu falei assim, você já conversou com a sua parceira? Se você tem uma boa comunicação que elas tinham, você tem verdade, por que você não leva? Só que ela tinha uma dificuldade, ela que tinha uma dificuldade de se expressar. Então, uma coisa não era relação, a gente tem que se diferenciar, tá, gente? O problema, às vezes, é pessoal, não é a relação. Então, a relação delas era ótima, só que o problema estava com ela. Ela que estava desejando outras. E ela que não sabia como chegar na sua parceira. Então, a gente foi um sucesso, porque ela conseguiu falar para sua parceira. E elas resolveram, entre elas, o melhor caminho. Então, sim, tive vários casos de sucesso, sim. Por quê? Eu costumo dizer, eu sou terapeuta de casais e família, mas geralmente uma das partes não quer a terapia. Então vai se tratar você, vai cuidar você da sua vida, porque ninguém salva ninguém. Essa é a verdade. E você tem que diferenciar, porque 80% não é o problema do relacionamento. Por isso que eu falo, gente, casamento é muito bom. O problema é quem você casa. Sem saber, entendeu? Porque às vezes é problema, a pessoa vem com muitas demandas mal resolvidas e ela não quer ser curada. Essa é a verdade, né? A gente não cura ninguém, né? Que não é curandeiro, não. É você se autocurar. O quê? É fazer as perguntas certas. Opa, abrir essa chave. Você curou. Porque você já se resolveu. Então isso aqui não te perturba mais. Então você teve a cura. Você teve o sucesso. Você não está usando band-aid. Você não está tampando o sol com a peneira. Realmente, a ferida foi cicatrizada, ficou uma marca. Isso é fato, isso não tem como fugir. Entendeu? Não tem como. Até para você lembrar, caraca, essa aqui, ó, foi daquela situação, então eu não volto mais para ela. Então, assim, até bom você ter marca para tu lembrar. Então, assim, sucesso é muito pessoal. Então, sim, graças a Deus, vocês podem olhar lá no meu Instagram, Aline Diane Terapeuta, eu tenho vários feedbacks de vários pacientes meus. Eu não exponho o nome, porque a clínica, ela é uma coisa, como diz o direito, é como você se confessar lá na igreja católica, fica entre a gente, o que fica em Vegas, literalmente. Então é sobre isso. Mas assim, tem lá vários depoimentos. Eu, graças a Deus, eu tenho muito êxito no meu trabalho, porque eu trabalho de forma personalizada, humanizada. Então, assim, eu tenho muito amor, eu entrego, eu dou a minha vida mesmo para aquelas pessoas que querem realmente um processo de cura. Eu falo assim, às vezes eu não estou ganhando mais dinheiro porque eu nego as pessoas. Por quê? A pessoa, eu recebi recentemente, semana passada, uma mãe, tem como você dar um laudo? Primeiro que eu não dou laudo. Quem dá o laudo é psiquiatra e neuro, eu não dou. Segundo, eu não posso mentir, porque sua filha não é minha cliente. Você quer dar um jeito para levar para a justiça. Se eu fosse outra, me dá X. Ela estava desesperada, ela precisava provar ao juiz que a filha dela faz terapia. Mas eu não larguei a minha empresa para viver uma mentira. Eu vivo a verdade, porque eu entendo sobre energia, eu entendo sobre princípio de dar e receber. Se eu estou mentindo, o que eu vou atrair para mim? Então, não tem como. Eu dou de César o que é de César e o que é de Deus é de Deus. Então, é isso. Tem várias formas, né? Você também é coach, tem várias formas da gente manipular as pessoas que não sabem para ganhar um dinheiro, mas essa não é minha intenção, essa não é minha missão de vida.
Então, eu gosto de trabalhar com a verdade do outro e se faz sentido, se a pessoa está bem, isso. Ontem eu estava costelando e eu perguntei todos os representantes, você está bem? Estou bem. Então, a gente encerra por aqui, até aqui foi o campo e tá tudo certo. Eu poderia manipular, inventar? Não, não quero nada. É aqui porque eu, graças a Deus, eu sei o princípio, eu sei para quem eu vim, para que... Então, eu me conheço, então para mim não dá. Então, é sobre isso. Você falar a verdade, a sua verdade, não existe uma verdade absoluta, existe a sua verdade dentro da sua história, dentro da sua cultura familiar, você se respeitar o seu limite, conhecer o seu parceiro, e tá tudo bem. Se vocês estão bem, faz sentido, isso que importa, é ser feliz. Verdade. E muito legal quando a Aline deixa bem claro, quando ela fala de certo e errado, ela não está falando de conceitos éticos e morais, como roubar, não. A gente está falando de certo e errado. O que você está fazendo para você? Sim. Que às vezes o que você faz para você é o teu melhor. A minha família vem de uma... a sua verdade, né? Exatamente. Então, certo e errado é, minha família toda quer que eu faça... Vim de uma família que era de concurseiros, tal, foram funcionários públicos. Melhor você fazer concurso público. Tá, isso é certo para quem? Para mim ou para vocês? Exatamente. Por que eu não posso arriscar no empreendedorismo? Por que eu não posso ousar em outra área? Tentar montar o meu negócio? Sim. Então, assim, e quando a gente fala de sucesso... E é aquilo, né, Eduardo? O que é importante para você? O que pesa mais? Eu acredito na sua liberdade, né? Exatamente. Expressão, né? E aí você começa a falar de valores, porque os valores são uma hierarquia. Isso é muito trabalhado no coach. Hierarquia de valores. Liberdade é valor. Sim. Prazer é valor. Bem-estar é valor. Liberdade espiritual também. Né? Aí você vai falar na espiritualidade de Deus, espiritualidade são conceitos diferentes, fé. Então, assim, quando a gente começa a falar de sucesso, o sucesso é um valor. Mas o que é sucesso para mim? Vai ter uma definição, para mim vai ter outra. Para vocês vão ter outra. E está tudo certo. Certo é nesse sentido, que faz sentido para você. Nós sabemos que existem conceitos éticos e morais que o roubar, o furtar, o manipular, o fraudar, não é correto. Aí não é nem certo e errado, é correto. Correto perante a quê? Perante as regras de sociedade. Sim, porque a Constituição diz o seguinte, nós estamos a serviço. E tem um serviço árduo e tem um serviço leve. E roubar e matar é um serviço árduo, porque não é para qualquer pessoa. Eu falo que as pessoas têm muita coragem. Como também você tem muita coragem de assumir que a sua vida não está legal e queira mudar. Então, é tudo um ato de coragem e estamos a serviço. Não existe não existe polaridade, existe a sua verdade. Deus é pessoal, entende? Por isso que a gente tem experiências individuais. Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, pessoal, foi encontro íntimo. Deus é pessoal. Então, é sobre isso, é pessoas, né? Por isso que eu gosto muito do Thiago Brunet, né, o pastor, porque ele fala, ele é um especialista em pessoas. Depois que eu entendi, né, eu fui um tempo sobre a visão dele, e realmente faz muito sentido, porque é pessoas, as pessoas têm um código da vida. Tem pessoas que carregam 1%, as pessoas carregam 1%, ou está em Deus, na sua fé, ou está nessa pessoa que vai te levar para o outro nível. Então a gente tem que amar as pessoas, independente do que ela seja, respeitar o outro. Não ficar tentando consertar. A gente não é quebrado, tá? Você é perfeita do jeito que é. Deus não faz nada errado. Ele não te fez quebrado, tá? Você pode ter se quebrado no processo de dores, mas você não é uma pessoa quebrada. Porque o outro adora dar jeitinho para consertar. Você não é uma máquina. Você é um ser humano. E como diz a Bíblia, o maior dom é o amor. É isso. Isso é o verdadeiro amor. Você amar o outro, mesmo ele estando fragilizado. E aí, o que eu posso? Está dentro da minha possibilidade de te ajudar? Meu próximo, mais próximo? Está dentro? Você ser um bom samaritano? Se está dentro, se está tudo bem, se está dentro das suas possibilidades. Eu costumo dizer, depois que eu entendi que dizimar não é sobre dinheiro, é dizimar seu tempo, é trazer conhecimento, aquilo que você tem, dar o seu melhor, aquelas moedinhas até a viúva tinha. Mas se ela tivesse outra coisa, ela poderia doar. Então, é sobre isso. Ele quer o coração. Nada mais além disso. Já estamos chegando para o final do podcast. Espero que estejam gostando, espero que estejam saboreando aí. Foram muitas dicas de livro e tal. E nós estamos falando aqui sobre processo de transformação.
processo de você mudar o nível, de você sair da situação não desejada, do relacionamento não desejado, e você atual, né? exatamente, e você ir para onde você gosta, Sim. para onde você gosta, ou para onde você deseja. Essa semana eu estava falando com um amigo e eu estava conversando com ele sobre uma ferramenta da administração que é muito usada no coach. Não tem nada a ver com a ferramenta da psicologia, que o coach não tem base na psicologia. O coach são 7 bases que ele tem. A psicologia positiva é uma dessas bases, mas não é. E aí nós estávamos falando sobre questão de gestão de matriz de mudança. Sim. E nós estávamos falando sobre isso. De efetividade, né? Não, a gente está falando de mudança. O que eu faço e gosto, o que eu não faço e não gosto, o que eu faço e não gosto, o que eu gosto, mas não faço, e o que eu não faço e não gosto. Eita. Então, assim, é legal que é um quadrante e tal, tudo. E ali você vai vendo o que você precisa eliminar, o que você precisa transformar, o que você precisa aperfeiçoar. E aí, olhando para isso, tudo que nós estamos falando, eu fiquei assim com uma grande curiosidade. Como é que a constelação bem específica, ela ajuda a romper esses padrões de relacionamento através da representação, seja de bonecos, seja de pessoas? Porque a constelação, ela tem várias técnicas. Você vai ter gente, se você nunca viu... Dá para fazer com ficha, dá para fazer com pêndulo, dá para fazer com cartas, dá para fazer o que você tiver na mão. Até caneta, minha amiga já constelou, o que tinha ali na hora. Pronto. Então, assim, por quê? Que muita gente pode olhar para a constelação e falar, mas eu fiz uma constelação que eram com pessoas, e tinha lá tipo figurantes e tal. Não é ensaiado, existe a constelação dramática de uma cena específica que vai trazer informação, mas não existe, não é um drama. Pelo menos eu não trabalho assim, tá? Eu trabalho simplesmente sem nenhuma informação. Eu estava até falando com o Eduardo. Um representante para aquela questão e um representante para a pessoa. O resto, quem manda é o campo. É só percepção, é só sensibilidade, é só intuição, é deixar vir. Porque o primeiro órgão que nasce de uma criança é o coração, é o sentir. Então é isso, eu sou muito intuitiva, eu uso a ferramenta que Deus me deu, a habilidade que Deus me deu. E é aquilo, no campo, eu costumo dizer, eu vejo diferente, eu vejo tudo importa. Tudo é importante. O posicionamento. Até, por exemplo, quando é boneco, até a cor importa. Por exemplo, eu peguei um boneco com a roupa rosa pro meu pai. Opa! E minha mãe azul. Tem energia trocada. Entende? Então tudo importa, tudo é informação, nada se joga fora. E ali, o que eu gosto da constelação, ela te traz essa luz. Viu? Caramba! Dentro dessa ferramenta que você trouxe, eu não conheço particularmente essa ferramenta, mas eu entendo os conceitos. E aí você pode ver o seguinte, talvez você está vivendo uma vida que não é sua, por exemplo. Falar por mim, eu amo empreender. Meu pai é o maior empreendedor que eu conheço. Ele deu muito certo dentro do comércio. Ele deu muito certo dentro do comércio porque para ele não tinha opção. Eu tive várias opções. Porque ele me deu uma oportunidade de ter opções. Coisa que ele não teve. Mas por muito tempo eu achei que eu não tinha opção. Porque eu aprendi por repetição. Quando eu tiro essa venda dos meus olhos, opa, eu tenho opção. Eu não preciso. Mas por quê? Eu fui buscar autoconhecimento. Mas pra mim, por muitos anos, era só uma verdade. Eu não tinha opção. Meu pai, caramba, fulano de tal passou em concurso, por que você não? Pai, você não entende que eu aprendi por repetição. Você nunca pegou um livro, né? Meu pai não tem ensino médio. Então, assim, eu aprendi por repetição, fazer aquela coisa todos os dias. Todos os dias fazer a mesma coisa. Então, o cérebro aprende por repetição. Ou por um grande choque. Sim. E aí, quando eu tive um choque de um furto financeiro, eu tomei um choque. Mexeu com o meu ego. Mexeu com as minhas crenças. Por quê? Caraca, eu nasci para ter uma empresa, que isso e aquilo. Quando eu perdi esse castelinho que eu montei, que eu dediquei muito dinheiro na minha vida, eu tomei um grande choque. E aí, para você curar um choque muito forte, você tem que ter outro trauma forte. Para, ser curado isso daqui. Você teve um grande impacto, tem que ter outro impacto de consciência. Opa, tá aí, e agora? Qual é a verdade? Eu vou ter que ter outras opções.
porque essa opção única é que eu matar a vaquinha. Gente, toca a vaquinha. Eu falei pro meu amigo, aí, eu tenho uma Kombi que me supre. A Kombi quebrou. Eu falei, matou a vaquinha, graças a Deus. Agora você anda de van, disso, aquilo. Matou sua única opção. Às vezes a gente tem que matar a nossa vaquinha. A vaquinha é uma ilustração muito interessante, né? Que não vai dar tempo de contar. Conta aí, não, vai ter umas 2 minutinhos pra contar a história da vaquinha. Aí, que é a vaquinha, você sabe, né, dessa história da vaquinha. Não quer contar? Tu acha que sabe mais? Não, vai lá, deixa contigo. Então, vou contar da minha versão, da minha interpretação. Da vaquinha. Tinha, eu acho que o mentor e o aprendiz desse mentor. E eles passaram por um sítio, onde essa família só tinha essa vaquinha, que dava leite, que mantia essa família, que era muito humilde. Só que eles foram uma família que receberam esse mentor, né? E receberam esse aprendiz e acolheram essa família. Só que o mentor, muito sábio, né? Ele muito vivido, cheio de experiência, ele foi, sem querer, empurrou essa vaquinha e essa vaquinha morreu. E né, eu aprendi sem querer, assim, sabe? O que os coaches faz da vida. Aí e o aprendiz, assim, não entendendo nada, porque é normal, né? Porque quando a gente tem um mentor, a gente nunca entende o que o mentor está fazendo. Só depois que a gente vai entender. E se passaram alguns anos, esse aprendiz cheio de remorso, cheio de culpa, porque o mentor, sem querer, matou a vaquinha. Quando ele chegou lá, ele não reconheceu mais esse lugar. Esse lugar tinha sido transformado e estava um lugar próspero, porque eles mataram o único recurso que na mente deles era a salvação. E aí eu vou trazer para relacionamento, né? Quantas vezes a gente acha que a gente tem que estar nesse relacionamento de merda? Vou usar agora esse termo, agressivo. Porque você, eu não sei trabalhar, eu não tenho estudo. Cara, vem pra minha clínica. Vai fazer bolo, vai vender na porta de casa, vai dar um jeito. Eu costumo, vai empreender, vai criar estratégia, vai juntar seu dinheiro, olha só. Vai juntar seu dinheiro e vai ter sua liberdade. Se essa é a única vaquinha que você tem, a gente mata ela. Porque quando a gente está... aí eu olho para psicanálise, né? A fixação. Você está presa só em uma... Você está canalizando só uma coisa. Sim, é bom o essencialismo, mas essa coisa está te destruindo. É diferente, o essencialismo trabalha de outra forma. Você canalizar por um foco que faça sentido e traga leveza. Agora você está fixada em um só padrão, né, em uma só verdade, que foram colocadas às vezes que nem a sua. Ontem eu trabalhei na constelação, a menina estava carregando uma culpa, porque na geração de antigamente a mãe tinha que ter um filho. E a mãe não conseguiu dar um filho para esse pai. Deu uma filha. E ela sentiu toda essa dor, né, da culpa por não ter vindo o homem, como se fosse a responsabilidade dela. E a gente trabalhou isso na constelação. Porque não era a verdade dela, era uma dor que a mãe dela carregava, que também não era da mãe. Era cultural. Então, é sobre isso. Então, mate a sua vaquinha, mate ela, que você vai ver um leque de opções. Sabe? Não existe só um João no mundo. Existe, como os outros falam, homem não presta. Existe homens bons, sim, como existem mulheres boas. Você só tem que canalizar, você só tem que vibrar na vibração certa. E saber quem você quer, quem você é. Chegamos ao final, espero que tenham gostado. Vou pedir para mim deixar aqui o contato dela, para vocês entrarem em contato. Eu sei que ela está com uma promoção e vou deixar ela falar o que ela está com uma promoção aí para quem ficou até esse momento aí no podcast. Aline, contigo. Para quem vai assistir, né, e não ouviu antes, eu me chamo Aline Diane, sou terapeuta, mentora, coach, enfim, várias ferramentas, mas eu trabalho com sessões de mentorias terapêuticas, porque eu entendo que às vezes há momentos para a gente ser acolhido, há momentos para a gente dar resultado. Então, eu realmente trabalho de forma humanizada, personalizada. Eu quero saber a sua dor. Eu me importo com a sua dor. Se for necessário, a gente anda junto mesmo. E daqui a pouco, se precisar, joga a sua vaquinha fora. Porque você vai dar conta, mas é um processo de amor, de acolhimento, de escuta, sabe?
Senti muita falta disso na minha vida, porque eu saí muito cedo de casa com 17 anos, então eu tive que morar sozinha por N motivos, né? Então, eu hoje trabalho dessa forma, sessões terapêuticas de mentoria, eu tenho ferramentas de coach, sou terapeuta de casais e famílias sobre relacionamentos. Então, assim, eu tenho várias ferramentas, mas eu vou trabalhar conforme a sua necessidade, aquele momento, aqui e agora, né? E o meu Instagram é Aline Diane Terapeuta. Meu número é 21 969 69 1153. Pode me chamar, que no momento certo eu vou te dar atenção. Se eu não te responder imediatamente, tem a secretária. Eu vou estar te respondendo, vou estar te ouvindo, né? E eu quero presentear para as pessoas que vão ouvir a nossa live, nosso podcast, não importa de qual país que é, desde que fale português. Ainda não cheguei no outro nível. Aí eu quero presentear com 5 sessões. Aqui, né, nesse momento, eu quero dar 5 sessões para aquelas 5 pessoas primeiras que me chamarem, tá? Eu vim através do pastor Marcelo, vim através do Eduardo, vou te presentear. A gente vai fazer um encontro de meia hora. Para entender a sua dor e criar ali uma melhor forma para a gente estar trazendo clareza, leveza para a sua vida. Então, estou aqui. Esses são os canais que você mais fala comigo pelo meu WhatsApp e pelo meu Instagram. E tá muito bom estar aqui. Eu quero agradecer o pastor Eduardo pela confiança, esse espaço da gente estar aqui, né? Usando o nosso dom, sabe, né, Eduardo? A gente tem um lugar onde que abre portas pra gente e é muito gratificante, só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Marcelo, que hoje está também mais uma vez aí como câmera. Quer falar mais um pouquinho, Marcelo? Marcelo está aqui hoje quietinho, está aqui como câmera. Então, agradecer a vocês. E mensagem final: sejam livres e voem alto. Um forte abraço fraternal. Tchau, tchau. Até a próxima.